Olá amigos, olá irmãos, mais uma vez o programa O Remédio que Salva. Estamos de volta com uma palavra de fé, porque o nosso Deus é o Deus de fé. Vamos diretamente para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Irmão, se eu falo que eu sou fraco, doente, derrotado, eu tenho que mudar essa confissão. Porque o que eu confesso é o que eu vou ter, é o que eu vou viver. Tudo isso pode estar presente, pode até estar acontecendo, mas não é a verdade. A verdade é que você é próspero, é rico, abundante, saudável em Cristo Jesus. Irmão, sua vida nunca subirá além do nível das suas palavras. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou, está escrito ainda que com a minha boca eu confesso o que eu acredito no meu coração. Então, do que você está enchendo o seu coração? O que você assiste? Programas que mostram a violência, que mostram crimes, que mostram o terror de modo geral. É crente, mas anda com incrédulo, anda no meio de ímpio, anda, enfim, vendo tudo que há de errado. Então, você vai confessar essas coisas, vai viver essas coisas e a sua realidade é essas coisas. Se eu escuto a palavra de Deus, medito nas promessas, leio a Bíblia todo dia, a minha realidade é outra, irmão. Por quê? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. E depois que eu ouço, ela entra no meu coração, eu confesso. O que é que eu confesso? O que a palavra diz. Depende da circunstância, depende da situação. Eu só confesso a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É Jesus. Em Provérbios, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, o que você falar de certo ou de errado, de bom ou de mal, é o que você vai viver. Olha a profundidade dessa declaração. A vida e a morte estão no poder da língua. O que tu falas é o que tu vais viver. O que tu falas é a tua realidade. Muitas pessoas vivem algumas situações por declarações que fizeram no passado. E elas foram seladas no mundo espiritual. E diga-se de passagem, tudo o que acontece aqui depende do mundo espiritual. Porque tudo foi criado por um que é espírito e vida. Eu vou mostrar para você na Bíblia como funciona a confissão positiva e a confissão negativa. Nós vamos aqui no livro de Números, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Nessa ocasião eles trouxeram os cachos de uva gigantescos, enfim, terra da prosperidade, da abundância, como é o nosso Deus. O povo, porém, que habita nela, olhe só, aqui já começa, a derrota começa nessa passagem aqui. O povo que habita nesta terra, porém, é poderoso. As cidades são grandes, são fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Anak eram os descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha o que esses espias falaram. Que eles eram fracos, que eles eram gafanhotos, que eles não eram nada. Confessaram isso diante do Senhor. O Senhor, obviamente, ficou muito irado com essa
confissão. Porém, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mesmo assim, o povo foi pela maioria. Se 2 falaram que conseguiriam e 10 falaram que não conseguiriam, o povo mesmo assim se rebelou e falava: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porém, Josué e Calebe, filho de Jefoné, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Irmãos, o que aconteceu com esses 10 que falaram que eram gafanhoto, que não conseguiriam? Eles não entraram, eles foram derrotados pelo que eles falaram. E os 2, Josué e Calebe, que disseram que vamos entrar porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso amparo, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, o Senhor é o Rei dos reis, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Eles entraram. Os outros 10 morreram, e junto com esses 10, os que acreditaram naquela confissão. Irmãos, confie no Senhor, porque veja bem, aqui no início, disse o Senhor a Moisés: envia homens para espiar a terra que eu darei. Prometeu, está prometido. Se está escrito na palavra que em Cristo tu é mais que vencedor, que maior é o que está em ti do que o que está no mundo, não temas, porque eu sou contigo. A minha realidade, irmão, é essa. A minha realidade é Cristo. E coloca essa palavra no teu coração. Pode ser o que for, se Deus é contigo, ninguém poderá subsistir na tua frente, porque o inimigo, o diabo, ele foi derrotado em todas as esferas da sua vida. Porém, tu tens que acreditar e tens que confessar. Mesmo vendo o adversário, Josué e Calebe não disseram que não tinha gigantes, que não tinham as adversidades. Porém, eles confessaram o quê? Que Deus é maior do que qualquer adversidade. Quando eu confesso que se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Deus vai me honrar, Ele honra os que o honram. Se eu estou citando as Escrituras diante da situação, e essa palavra é para citar a todo instante. Coloca no teu coração, porque tu és vencedor em Cristo Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o evangelista Isaías Júnior. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã. A palavra de Deus é uma revelação do profeta Isaías. Isaías teve uma revelação em que o séquito de Deus tocava o templo. Nessa revelação, nós temos que analisar o contexto histórico da revelação, pois na época do profeta Isaías havia muitas guerras, e quando um rei ia guerrear com outro rei, que o rei vencia a batalha, ele cortava as orlas da bainha do rei que perdia e costurava na sua. Quando ele ia para outra guerra, o rei olhava para a bainha das suas vestes, e se o rei tivesse várias orlas costuradas na sua, isso significa que o rei era um rei muito vencedor. Quando Deus revela para Isaías que o séquito dele tocava o templo, ele estava dizendo para Isaías: eu sou o Deus que nunca perdeu uma batalha, uma guerra. Então Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, ele jamais perdeu uma guerra, jamais perdeu uma batalha. Então seja qual for o teu problema, seja qual for a sua dificuldade, eu não sei a sua história, mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus vencedor, que nunca perdeu uma guerra. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, pois o mais ele fará. Que nesta manhã você possa ficar com esta palavra abençoada que Isaías nos deixa no seu livro, uma revelação do Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono e o seu séquito tocava o templo. Fica esta palavra, pois Deus é o Deus vencedor, vitorioso na peleja e na guerra. Que Deus nos abençoe.
Olá amigos, olá irmãos, estamos de volta ao programa O Remédio que Salva, que diga-se de passagem, não é o comprimido, não é a vacina, não é o soro fisiológico, é a palavra de Deus apta para restaurar, para curar, para prosperar a vida de todo aquele que crê. Jesus falou, irmão, está consumado, tetelestai no grego significa foi pago. Acabou, não devemos nada. Jesus venceu nesse momento e aí tudo mudou, toda a nossa realidade mudou. Quando ele falou está consumado, ele disse ao diabo, foi pago, não te devemos mais nada, eu e quem crê em mim somos vencedores, vencemos toda a força do diabo. Vamos abrir aqui em Colossenses, que esta palavra é a base da minha fé. Eu leio, releio, medito nessa cena todo dia, porque a palavra, ela é viva, ela é permanente, ela não muda e não passa. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida. Irmãos, quando ele falou está consumado, está perdoado, foi perdoado os nossos pecados, mudou a realidade. Por quê? Como é que a doença entrou no homem, veio para o mundo? Por causa do pecado de Adão. Como é que veio a falta, a escassez, a corrupção, a violência, a contenda, a ira, o ódio? Por causa do pecado de Adão. Então, se ele perdoou e cancelou o escrito de dívida, irmão, se por acaso apareceu uma enfermidade, apareceu um enviado de Satanás, tu podes abrir a boca e dizer, diabo, aqui tu não vais ter chance nenhuma, tu não vais conseguir botar a falta, botar a doença, não vai, porque tu foste vencido na cruz. Fale, irmão, por isso que está escrito, crie, por isso falei. É curioso falar, porém, Jesus falava com as coisas. Jesus repreendeu a febre na sogra de Pedro. Repreendeu a febre? É porque a febre é um espírito do mal, que ele repreendeu, que já não tinha mais poder para atuar, a partir do momento que Jesus se manifestou. Então, irmãos, confesse todo dia, Satanás, sai da minha vida, sai da minha saúde, sai das minhas finanças, sai da minha casa, porque tu é um derrotado. A coisa que nós temos que ter em mente é que Satanás é um derrotado. Todas as sugestões que ele coloca são mentiras, são engodos, são enganos. Não são a verdade. A verdade é que Jesus venceu e nós vencemos com ele. A cruz, irmão, é um lugar de sofrimento, é um lugar de vergonha, é um lugar de miséria. Porém, Jesus passou por tudo isso. E ele passou para que nós não tenhamos que passar por mais essas coisas. Então, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que ter certeza que Jesus pagou esse preço por mim. Eu não preciso fazer nada para receber isso. Basta eu crer. Senhor, eu creio que tu me perdoaste, que tu me salvaste, que tu livraste o escrito de dívida. Então, a gente tem que confessar. Eu te agradeço, Senhor, porque tu morreste e ressuscitaste para me salvar. Eu vivo a vida de Cristo em mim, eu tenho a vida abundante, eu tenho o perdão. E aí vão dizer, mas isso é estranho, isso é um pouco radical, né, irmão? Fala isso? É radical, porque o diabo não quer que tu saibas disso. Porque a partir do momento que tu sabes disso e acreditas nisso, ele não vai ter poder para agir em nenhuma esfera. Ele não quer que você creia nisso. Ele quer que você acredite na derrota, na pobreza, na doença, no fracasso. Porém, irmãos, tudo isso foi pago na cruz, foi removido. Satanás bate em retirada porque tu foste vencido na cruz com as tuas derrotas. Só para tu ter uma ideia, irmão, o diabo não quer nem que tu fique casado com a tua mulher. Uma das maldições da lei, ele fala, vou te citar aqui, Deuteronômio 28, versículo 30, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela.
É verdade, todas as situações de briga, de contenda, de doença, de fracasso são do diabo, porém Jesus venceu a todos, e ele venceu e nós vencemos com ele. Nós somos redimidos, nós somos revestidos do poder de Deus, nós não somos fracassados. Então nós temos que ter isso muito vivo na nossa mente e no nosso coração. Quando Jesus falou ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Irmão, tu que é crente, que aceitou Jesus, levanta e anda. Jesus perdoou todos nós para que nós nos levantamos, nós possamos nos levantar numa nova vida, numa vida de vitória, de sucesso em Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo aqui: cri, por isso falei. Jesus falava com as coisas, ele falava com o mar, ele falava com a tempestade, ele falava com a figueira, ele falava com o morto. Por que nós não vamos falar se ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós devemos falar com as situações adversas, repreender e, acima de tudo, declarar: eu fui comprado por alto preço, eu não sou qualquer um no mundo espiritual, eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu tenho todas as bênçãos de Abraão, eu sou próspero, rico, abundante, tenho saúde, tudo isso porque eu sou de Cristo Jesus, que me comprou e derrotou o diabo e todos os seus demônios na cruz. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olá amigos, olá irmãos, estamos de volta.
nesse domingo abençoado, ensolarado, dia de vitórias, porque para o crente não existe derrota, uma vez que em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa, eu acordo e durmo, e enquanto eu durmo eu sonho só com as vitórias que Jesus me dá, em todos os aspectos. Vitória, irmão, não estou falando de vitórias financeiras, também financeira, porém vitória no casamento, vitória na profissão, vitória com meus irmãos, com o amor ao próximo, em tudo, na santidade. Glória a Deus. Vamos abrir aqui no livro de Números, capítulo 14, versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Irmãos, a murmuração prende o homem no deserto. Porém, a confiança em Deus vai te levar para a terra prometida. Isso aqui somos nós murmuramos do trabalho, murmuramos da família, reclamamos do colega, falamos um do outro. Então, irmãos, vamos mudar essa postura de murmurações, vamos orar sobre o problema, orar sobre o irmão. Ainda há pouco me deram uma notícia, que um rapaz daqui da cidade, ele não vai mais andar. Normalmente, o que se diria? Olha, tá vendo o que aconteceu? Negativo. Deus tenha misericórdia, abençoe, ajude este jovem, para que ele venha a ser uma bênção. Porque, irmãos, o que nós desejamos para o outro é o que nós vamos ter. Então, Deus é capaz de mudar qualquer situação. O nosso Deus é o Deus de vitórias. Ele transforma a maldição em bênção e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma irmã da igreja estava contando para a gente: poxa, eu acabei de sair, a gente estava no círculo de oração, estava em oração, estava em campanha. Sim, saímos da igreja e veio o rapaz e levou meu celular. Aí a gente fica pensando, né, irmão? Poxa, por quê? Por quê? Irmãos, normalmente, humanamente falando, a gente perguntaria. Porém, nós não temos que questionar Deus. Quando Deus te dá essa situação, essa prova, é porque Ele tem certeza que tu vais superar. Mas eu tenho que dar glória a Deus? Claro que tu tem que dar glória a Deus em toda e qualquer situação. Abraão era fortalecido na fé dando glória a Deus. Já estava com quase 100 anos e não chegava a promessa do filho. Mas ele olhava para o céu e dizia: ó Senhor, obrigado porque tu estás comigo, tu me prometeste, tu cumprirás. Irmão, ninguém passa de ano sem passar por uma prova. Porém, ele disse: não te deixarei, não te desampararei. É nesse momento que vem a tua bênção. Quando chega a tribulação, quando chega a adversidade, como está escrito: alegrem-se na tribulação, considere motivo de grande alegria o fato de passarem pela provação. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. E a coroa da vida, irmão, é a bênção aqui e as ruas de ouro. A maior vitória que nós teremos é quando estivermos no céu. Porém, Deus quer te abençoar aqui. Ele não quer te ver derrotado, porque o que foi pago foi preço muito alto, foi pelo preço de sangue. Veio, morreu. A gente não conhece ninguém que tenha feito isso, mas isso foi verdade, irmão. Acredita, toma posse, dá glória a Deus em toda e qualquer aflição, porque quando tu dá glória a Deus, Ele está trabalhando. Está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Todo dia, irmãos, eu tenho algumas aflições, tenho sim, e nessas aflições eu sei que em seguida está a bênção. Eu me acostumei a dar glória a Deus, fecho os meus olhos em adoração. Obrigado, Senhor, porque tu estás comigo. Eu não estou agradecendo pela aflição, não, eu estou agradecendo porque o Senhor está comigo, e ali em frente nenhum dia falhou e nunca falhará. Irmão, nós vamos encerrar por aqui. Fica com a palavra de fé, de vitória. O que eu desejo para você é uma semana abençoada, a paz na tua família, e acredita que Jesus venceu e tu venceste com Ele em tudo. Deus abençoe você, toda a sua família e toda esta cidade, em nome de Jesus.